Então, a dinâmica que eu vou usar é tentar apresentar para vocês os elementos do espaço e, a partir desses elementos, tentar criar argumentos que justifiquem as funções com mais de uma variável, especificamente funções com duas variáveis. Vai ser o objeto primário. Né? Então, vou fazer a determinação do que seria então as coordenadas no espaço. Então, eu considero eh, três retas que sejam perpendiculares em um ponto. E a partir da escolha dessas três retas, uma das coisas que fica implícita como definição é que aqui eu vou estar com um espaço que não é planar. É um espaço que é tridimensional. Dizemos isso porque é possível definir para esse espaço três coordenadas independentes. Quando eu faço isto, eu digo que na escolha de qualquer ponto qualquer que eu escolho no espaço, e eu considero a projeção desse ponto sobre o plano XY, então eu vou poder considerar agora a projeção desse ponto sobre os eixos. Esse aqui para mim vai ser o ponto P barra, que é a projeção de P sobre o plano XY. E aí eu vou obter aqui as coordenadas, que eu vou chamar de Px, Py. E se eu agora considero a projeção sobre o eixo Z, eu vou obter Pz. Uma outra informação que fica implícita é que este ponto ele gera, a partir da origem, ele gera um vetor. Alguém pedindo para entrar na sala. Então, este ponto, a partir da origem, gera um vetor. Em alguns momentos, vamos usar o vetor para criar as coordenadas, mas genericamente vamos usar as coordenadas que são chamadas coordenadas cartesianas. E aí eu vou simplesmente dizer que vai ser... eu coloquei aqui px, eu posso colocar xp, tá? Como dizendo que é esse valor aqui, é yp e zp. O que significa isto? E a primeira coordenada ela é a projeção do ponto P barra sobre o eixo X. A segunda coordenada é a projeção do ponto P barra sobre o eixo Y. E a terceira coordenada é a projeção do ponto P sobre o eixo Z. Essas três coordenadas caracterizam a coordenada de um ponto espacial. Então, agora o que precisamos entender é como é que se dá a geometria no espaço, né? Então, ou seja, como é que eu lido com, por exemplo, a soma de dois vetores no espaço? Como é que eu lido com a soma com um produto por escalar? Né? Então, uma coisa que eu definia de forma implícita, né, é que o segmento OP, ele define o vetor V. Então, significa que, dado um eixo de coordenadas, então tenho aqui o ponto que é a origem desses eixos, dado o eixo de coordenadas, e dado um ponto P qualquer no espaço, eu defino um vetor. Eu posso colocar essa seta em cima do vetor para indicar que o vetor está unicamente definido para cada ponto do espaço. Eu tenho um único vetor definido. Né? Então, como é que eu posso dizer isso? Né? Como é que eu posso fazer essa afirmação? Então, a primeira afirmação que eu faço é que, dado um sistema de coordenada, então vou considerar isso,
Sim. Dado um sistema de coordenadas, existe para todo ponto, para todo ponto P o espaço, e a gente representa o espaço como o produto cartesiano de três retas, tanto R3, para qualquer ponto no espaço, existe um único vetor que tem as coordenadas xp, yp e zp. Essa afirmação ela se prova quase que imediatamente pela construção do sistema de coordenadas, né? Então vamos ver como é que a gente mostra isso. Dado um sistema de coordenadas, significa que as retas que eu escolhi, elas são ortogonais entre si, portanto, gera um sistema de coordenadas cartesiano no R3. E aí eu vou considerar que aqui é o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Existem motivos outros para a gente considerar os eixos nessa ordem. Vamos ver isso em algum outro momento. Mas a princípio, o que acontece é que se eu considero um ponto qualquer P, a projeção de P sobre o eixo, sobre o plano, que é gerado por X, considerar o plano que é gerado por X ou Y, que é esse plano aqui, a projeção é exatamente você considerar a queda desse ponto de forma ortogonal sobre o plano π. Esse ponto P barra, ele é único, considerado fixado o plano π e fixado o ponto P. A projeção de P sobre o plano π é única e é exatamente o ponto P barra. Pois bem, a partir da projeção, dessa projeção, eu consigo agora fazer a projeção de P barra sobre o eixo Y e encontro o que eu chamei de YP, faço a projeção, que também é única, sobre o eixo X e eu encontro o que eu chamei de XP. E agora o que eu posso fazer é a projeção sobre o eixo Z. Como é que eu faço essa projeção? Eu posso fazer ela da seguinte maneira. Eu pego esse ponto aqui e a origem, traço um segmento, eu vou traçar um segmento um pouco mais reto, traço um segmento, e agora eu considero um movimento paralelo desse segmento ao longo desse segmento aqui. Quando eu faço isso, eu encontro aqui o que eu vou chamar de ZP. Essa tríade X, Y e ZP eu posso usar como coordenadas do ponto mas agora, como definição de vetor, eu sei que o vetor ele é definido como um segmento gerado por dois pontos. Ele tem um sentido e uma direção. Significa, eu pego aqui o ponto 0 e o ponto P, vou considerar como sendo esse ponto. O segmento que liga o 0 a P nesse sentido, né? Significa que é o segmento em que dados dois pontos no segmento, então o ponto A
e o ponto B sobre o segmento OP. O que eu sei é que eu estou saindo de A e chegando em B. Essa é a direção, é o sentido. Esse é o sentido. Quando eu olho agora o ângulo que o vetor faz, com o plano π, essa seria a direção. E agora quando eu olho para o comprimento do segmento, esse seria o módulo do vetor. E essas três características definem unicamente o vetor no espaço. Então, uma vez que eu tenho um ponto P, por causa dessa construção e da relação de P com essas coordenadas, eu tenho definido unicamente um vetor e esse vetor tem exatamente essas coordenadas: P, Y, P e ZP. Então, dado um ponto no espaço, considerando, claro, inicialmente uma referência, um sistema de referência, o que é isso que chamamos de um sistema de coordenadas, dado um ponto P no espaço, existe um único vetor associado àquele ponto, ou gerado por aqui, né? Então, agora o que podemos observar é que a álgebra, ou as operações vetoriais, ela se estende para o plano, assim como ela da reta para o plano, ela se estende agora para o espaço, seguindo algumas propriedades. Então, se eu considero dois vetores que estão no espaço, a soma desses vetores também está no espaço. E, naturalmente, o vetor soma, ele é o vetor que tem coordenadas, que é a soma das coordenadas dos vetores. E se eu pego agora um múltiplo escalar e considero um vetor no espaço, o vetor que é o produto por escalar de lambda por V vai ser dado exatamente pelo produto de cada uma das coordenadas do vetor. E aproveitando a inserção dessa propriedade, eu vou dar a terceira propriedade, né? Então, o fato é que agora, se você considera múltiplo escalar e considera dois vetores, você tem aqui um múltiplo escalar de um vetor somado com outro vetor. Isso é um elemento do espaço. E para cada lambda, isso é um vetor, vou chamar ômega lambda. E depende da escolha do lambda. E a forma como definimos esse vetor, né, é dessa forma aqui, tem uma implicação. É possível observar que dados dois vetores no espaço, se eu considerar dois vetores, se eu considero, tá difícil considerar, então se eu considero dois vetores espaço, VU, esses vetores geram um plano. Se eu considero agora plano gerado por esses vetores, eu vou observar que qualquer múltiplo desses vetores vai estar dentro desse plano. Então, quando eu multiplico lambda V por lambda, eu vou obter algum elemento que está, né, na reta gerada por V. O mesmo ocorre para U. Eu pego qualquer alfa
multiplica U, eu vou ter um elemento que está na reta gerada por U. Significa então que o plano π ele é gerado por múltiplos de V somado os de U. Isso aqui seria então a equação de um plano. E o que seria então a equação de uma reta? É você considerar ou lambda constante ou alfa constante. E aí você vai ter a equação de uma reta, genericamente. Né? Porque, primeiro, sabemos que no plano, dados quaisquer dois vetores, a soma desses vetores é definida através da seguinte observação. Você considera o ângulo alfa entre V e U, faz o transporte paralelo do vetor V ao longo de U e você obtém esse vetor. E agora você considera o transporte paralelo de U ao longo de V e obtém esse vetor. Então você obtém aqui um ponto. Vou chamar esse ponto de Q. Então agora você tem OQ sendo o vetor que eu vou definir como sendo V somado com U. Por um lado, essa construção nada tem a ver com as coordenadas dos vetores V e U. O que eu fiz foi fazer o transporte paralelo do vetor V ao longo de U, encontrando esse vetor aqui. Opa, tá difícil, né? Encontrando esse vetor aqui. Continua difícil aqui escrever. Mas bem, deixa eu ver se melhora agora. E depois encontrando esse vetor aqui. Fazendo o transporte paralelo de U ao longo de V. O que é o transporte paralelo? Fazendo uma pequena abreviação. Considere dois vetores. Olha, considere um segmento e dois vetores. Tá? Então, V e U. Aí eu defino o ângulo entre esses vetores com essa abertura aqui. Agora, o que eu quero fazer é o transporte paralelo de V ao longo de U. O que eu vou fazer é considerar os vetores que são paralelos a V, que têm o mesmo comprimento que V e que geram o mesmo ângulo com U. Esse é o transporte paralelo de V ao longo de U. E eu vou fazer isso até chegar à extremidade de U. Então, quando eu fizer isso, eu vou obter um vetor V, vetil, que tem a propriedade de satisfazer, se eu alongar aqui só para cálculo do ângulo, né? Então, o ângulo entre V e o segmento gerado por U é θ, é o mesmo ângulo. E o comprimento do vetor é o mesmo, o comprimento e o segmento, e o sentido. Então, esse é o transporte paralelo de V ao longo de U. Né? Então, eu tenho inicialmente esse vetor aqui, e depois de fazer o transporte paralelo, eu vou obter esse vetor aqui. Então, quando eu faço o transporte paralelo de V ao longo de U, eu obtenho este vetor aqui, e quando eu faço o transporte paralelo de U ao longo de V, eu obtenho este vetor aqui. Pois bem, depois de fazer o transporte paralelo de U ao longo de V e de V ao longo de U, eu vou obter o ponto Q. Quando eu considero agora o segmento OQ, e eu vou ter agora o vetor, a princípio, W, né? Esse vetor W ele vai estar relacionado com V e U dessa forma.
W é igual ao que eu vou definir como V mais U. E agora eu tenho as seguintes considerações. Se eu considerar a coordenada, esse aqui é um sistema coordenado XY. Se eu considerar a coordenada XV, se eu considerar a coordenada XV e a coordenada YV, por outro lado, a coordenada XU e a coordenada YU, o que eu vou obter é que a coordenada do vetor W vai ser exatamente XU somado com XV e a coordenada aqui vai ser YU somado com YV. A ordem está trocada da ordem que está aqui, mas o fato é que isso aqui é comutativo, né? Então, U mais V é igual a V mais U. Não importa a ordem com que eu somo. O fato é que, literalmente, se você pegar esse comprimento aqui, o comprimento que eu usei para definir a coordenada XU de U, e somar com o comprimento que eu usei para definir a coordenada XV do vetor V, quando eu somar esses dois comprimentos, eu vou ter precisamente esse comprimento aqui, que é a projeção de Q sobre o eixo X. O mesmo ocorre quando eu somo esses dois comprimentos, eu vou obter exatamente a projeção de Q sobre o eixo Y. Isso aqui é exatamente W, 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 YW, desculpa. YW, isso aqui é XW. E aqui eu estou considerando o vetor W, né? O ponto Q, ele tem as coordenadas XW e YW. O ponto Q está em R2. Então, isso acontece para o R2. O mesmo vai acontecer para o R3. Então, a mesma estrutura vai valer para o R3. Então, quando eu considerar no R3 dois vetores quaisquer, o que ocorre é que eu vou poder fazer o transporte paralelo desses dois vetores. Eu vou encontrar um vetor no espaço que seja a soma desses dois vetores. E as coordenadas desse vetor vai ser exatamente a soma das coordenadas do vetor U e V. E a diferença é também equivalente à diferença de U por V ou por V por U, que muda apenas o sentido, né? Vai ser dado pela diferença das coordenadas. E isso aqui seria a lei do paralelogramo. Que determina que a diagonal maior é a soma e a diagonal menor é a diferença. Isso vale para vetores no espaço, assim como vale para vetores no plano. Então, sabemos não só que, dado um ponto, existe uma única representação vetorial para aquele ponto, mas também que toda a álgebra vetorial se aplica para o espaço, né? Então, temos como saber calcular a soma de vetores e o produto por escalar de vetores. Então, sabemos, portanto, que uma reta no espaço, uma reta paramétrica no espaço, pode ser dada fazendo t vezes um vetor, que seria o vetor dirigente, mais a soma de um vetor auxiliar. Assim como é feito no plano, né? Então, no plano, como é que se daria isso? Você pega o vetor dirigente, vetor V, e aí você tem a reta natural, que é essa reta aqui,
Mas eu quero agora uma reta paralela a essa. O que você faz é pegar um vetor auxiliar, U, e somar todos os pontos da reta, da primeira reta R, com o vetor U. Então, quando você soma esses dois pontos aqui, você gera esse ponto. Quando você soma esse ponto aqui, você gera aquele. Então, ao fazer isso, você está considerando a reta que é paralela, à reta R, e que é dada literalmente como T vezes V mais U. Essa mesma expressão funciona no espaço, né? Então, se você considera que V e U são elementos do R3, isso aqui é a equação de uma reta no espaço. A equação do plano é aquilo que eu já tinha dito, é você considerar coordenadas alfa e beta e pegar dois vetores que sejam linearmente independentes e considerar então alfa vezes V mais beta vezes U. O que significa ser linearmente independente é que um não é múltiplo do outro, ou seja, V é diferente de lambda vezes U. Então, isso é suficiente para a gente poder escrever plano, né? Ou seja, eu estou pegando dois vetores que geram um ângulo entre eles. Isso significa que eu gero um plano no espaço. Tá? Por que a gente precisa dessas definições? Da definição de reta, vetor, de plano no espaço? Porque a gente vai, primeiro, através de retas e de curvas, genericamente, vamos definir a proximidade. Vamos definir como nos aproximar de um ponto. Vamos definir o que é vizinhança de um ponto. Né? Então, precisamos entender, assim como para a reta, o que seria se aproximar de um ponto. Mas antes disso, vou introduzir logo a definição de função para duas variáveis. Então, eu vou dizer que uma função é uma função a duas variáveis se é uma relação que associa um conjunto do R2 a um conjunto da reta. E faz isso de tal forma que para cada elemento do R2 eu tenho uma única associação a um elemento real. Bom, essa é a definição de função. Agora vamos entender as consequências dessa definição. A primeira consequência dessa definição é entender exatamente quais são as características de um conjunto D, né, para que uma função esteja bem posta. Né? O conjunto D, a gente trabalhava na reta com intervalos. Agora nós estamos trabalhando no mínimo com retângulos. O que significa isso? Significa que eu estou considerando os eixos x e y. Estou considerando o R3 a princípio. E eu vou considerar agora dois intervalos. Intervalo I e o intervalo J. E eu vou querer entender o que seria o produto cartesiano do intervalo I pelo intervalo J. Isso é definido como sendo, já que I está em uma posição dimensional e J está em outra posição dimensional no R3, ou seja, são elementos de entidades dimensionais distintas, observa que o I representa o que seria um conjunto de valores na reta, que seria o eixo X, e J, um conjunto de valores na reta, que seria o eixo J, o eixo Y. Né?
Então, o produto cartesiano de I por J definimos como sendo o conjunto de pares, ou nesse caso eu vou já definir que são pontos no R3, né? Então vou considerar como sendo um conjunto de tríades ou de triplas, em que você considera, vou considerar tríades, seria um elemento x, y, 0, tal que x pertence a i, y pertence a j. Esse seria o conjunto que eu chamo de produto cartesiano entre I e J. Né? Produto cartesiano. Pois bem, como é que representamos isso? A gente representa da seguinte maneira. Considero uma extensão de azul. Considero uma extensão desse segmento no plano z igual a zero. O plano z igual a zero é exatamente o plano em que a altura dos pontos são todas zero. Então significa que eu tenho apenas coordenadas x e y, diferente de zero para esses pontos. Então são pontos que estão nesse plano horizontal. Então agora eu pego essa extensão do intervalo i e pego essa extensão do intervalo j. Quando eu faço isso, eu obtenho aqui um retângulo que seria então I cartesiano J. Esse retângulo está no plano azul, que é o plano x ou y. Então a gente às vezes escreve assim para dizer que a gente está considerando o ponto O como o ângulo, o ponto em que você está considerando a interseção entre as retas. Né? E esse conjunto aqui, genericamente, é o que vamos chamar de domínio para uma função. E como é então considerar pontos nesse domínio? Né? É você considerar um ponto x, olha, um ponto P aqui, e considerar que esse ponto P ele é um ponto que tem coordenadas x, P, y, P, e que a última coordenada é zero, e que, portanto, eu posso identificar de uma forma algébrica, eu posso identificar esse conjunto como se ele fosse apenas um par. Porque não faz nenhuma diferença a terceira coordenada, ela é sempre nula. Então posso identificar que isso aqui seria então o par XP YP. E é nesse sentido que a gente olha então o conjunto D como sendo um conjunto do R2. Então esse conjunto aqui a gente olha como sendo um conjunto do R2 nesse aspecto. A gente está querendo literalmente considerar valores em que, ou seja, considerar dois valores, né, x e y, que sejam números reais, e essas escolhas são independentes, exatamente por isso que eu gero um conjunto bidimensional como conjunto passivo da escolha desses valores, um conjunto bidimensional, que podemos escrever como sendo um conjunto imerso, e a gente diz assim imerso, porque é como literalmente eu pegasse um plano, eu pego um plano e tento agora colocar o plano dentro do espaço. Eu posso fazer isso de várias maneiras. Uma maneira mais natural de fazer isso, de pegar um plano que eu já tenho coordenadas, né? Imagina um plano que eu já tenho coordenadas. Eu já tenho as coordenadas do plano, que seriam x, y. Uma maneira de imergir
esse plano dentro do espaço é considerar que ele seja exatamente o plano em que o vetor que orienta ele seja o vetor z, que é o vetor ortogonal ao plano. Essa é a forma natural de considerar essa imersão. Então, se eu considero a imersão dessa maneira, quando eu olho agora o retângulo que eu gerei como sendo o produto dos intervalos I e J, eu vou olhar para aqui e vou ver conjunto de pontos. Então imagina que eu estou considerando aqui a princípio é o conjunto D. Quando eu olho o conjunto D para como sendo elementos do R3, né? Aqui é o seu ambiente natural, R2. Eu estou agora tentando analisar ele dentro do R3. Eu vou olhar para ele como se a altura fosse zero. Exatamente quando eu estou dentro, quando eu estou no plano. Então, isso significa que eu estou considerando, dado um ponto aqui, eu vou considerar ele aqui tem coordenadas x, y. Então, eu vou considerar ele aqui tendo as mesmas coordenadas x, y e a terceira coordenada 0. Então, essa é a maneira em que eu vou olhar para o conjunto D, é essa aqui. E a maneira com que eu vou olhar o conjunto D dentro do espaço é esta. Eu preciso dessa análise porque no futuro a gente vai definir uma coisa, no futuro próximo, vamos definir uma coisa que é chamada de gráfico, e o gráfico é uma entidade do R3. Portanto, eu preciso definir como analisar o conjunto domínio, que é uma entidade planar. Eu preciso definir como é que essa entidade ela é compreendida dentro do espaço, mas advinda de uma imersão, que é como se a gente estivesse colocando o plano dentro do espaço da sua forma mais natural. E essa forma natural é exatamente considerando a altura zero. Então, quando eu considero que eu estou na altura zero, eu estou com o plano que está cortando o eixo das alturas no ponto zero, né? Porque aqui seria há uma natural extensão do eixo das alturas, né? Quando a gente considera as alturas negativas. Então aqui eu estaria indo para mais infinito e aqui eu estou indo para menos infinito, né? Isso olhando para o eixo z. Então quando eu considero então, o plano que corta ortogonalmente o eixo z precisamente no ponto zero, na origem, esse ponto, o ponto que tem altura constante igual a zero, né? Esses pontos, eles são pontos coplanares e eles estão no plano que tem como ser identificado com o R2. Né? Essa seria a geometria com que a gente vai analisar o domínio dentro do espectro do que vamos definir como sendo o gráfico de uma função. Tá? Então, agora podemos regredir um pouco e analisar com um exemplo. Né? Então, vamos considerar como um primeiro exemplo uma função que já é bem conhecida, e eu vou considerar uma função a duas variáveis como sendo, então, a raiz quadrada de 1 menos x quadrado menos y quadrado. Pois bem, então nós temos algumas questões a considerar sobre essa função. Primeiro, qual é o conjunto que podemos chamar de domínio? Né? Qual é o conjunto que seria o domínio dessa função? Olhando algebricamente para a expressão da função, o domínio deve ser aquele conjunto em que a função é o conjunto de valores x e y em que a função está bem definida. Portanto,
é o conjunto dos pontos em que não causa indeterminação. Então, e eu falo ponto agora porque de fato é um ponto, né? Quando você considera duas coordenadas, dois valores, x e y, você está gerando um ponto no plano, né? Então, estou querendo escolher os pontos x e y que pertencem a um conjunto que está no plano. Essa é a primeira condição que deve ser observada. Eu estou considerando um par x, y. Portanto, de fato, eu quero saber para quais pontos a função está bem definida. Então, eu quero saber quem é o conjunto D. Olhando para a expressão que define a função, né? E aí eu vou considerar afirmado que esta é uma função, ou seja, dado um ponto de coordenadas x, y, existe um único ponto associado, um único valor real associado a essa escolha x, y. Isso é possível observar isso usando relações óbvias, né? Como, por exemplo, o fato de que se você considera que f de x, y é um número real, então considere que isso seja igual a z. Da expressão de f de x, y, isso aqui então seria igual a raiz de 1 menos x quadrado menos y quadrado. Portanto, eu teria aqui z quadrado igual a 1 menos x quadrado menos y quadrado. E dessa expressão surge a expressão canônica de uma esfera. Mas eu não posso esquecer que o z é positivo ou no mínimo zero. E, portanto, o que eu tenho não é exatamente uma esfera, mas é o que chamamos de calota superior da esfera. Né? Então, essa é a expressão que gera essa entidade geométrica e que, portanto, vamos no futuro dizer que essa função tem como gráfico a calota superior da esfera. Né? Mas antes disso, devemos entender qual é o conjunto domínio dessa função. Né? O conjunto domínio seria o conjunto em que a sua expressão está bem definida. E essa expressão está bem definida desde que o radicando ele seja positivo. Então, 1 menos x quadrado menos y quadrado tem que ser maior ou igual que zero. Então, eu quero que esse número seja, no mínimo, zero. Né? Então, portanto, daqui segue diretamente que x quadrado mais y quadrado tem que ser menor ou igual que 1. É literalmente a multiplicação de toda a equação por menos 1 e depois a subtração de ambos os lados por 1. Então você chega a essa conclusão aqui. Não, você multiplica tudo por 1 e depois soma com ambos os lados. Deixa eu só fazer aqui para... Eu multiplico toda essa equação por menos 1, então fica menos 1 mais quadrado mais y quadrado. Como agora eu estou procurando a equação inversa, então eu inverto a relação com o zero. E agora eu somo 1 ambos os lados. Eu somo isso aqui com 1 e somo isso aqui com 1. Tenho essa expressão aqui. X quadrado mais y quadrado. Desculpa, eu coloquei a mesma ordem, é o contrário. É igual. X quadrado mais y quadrado é menor ou igual que 1. Pois bem, e isso aqui é satisfeito, geometricamente falando, quando você considera a circunferência de raio 1, você vai considerar os pontos que estão sobre a circunferência e os pontos que estão dentro da circunferência. Então, o que nós temos é um disco. Temos o disco como sendo o
conjunto que é o domínio da função f de xy que consideramos. E como gráfico, então, quando a gente considera agora a imagem do disco, o que vamos obter é a calota superior da esfera. Quando você considera as coordenadas x, y variando no disco, você vai ter como imagem superfície pontos P que tem coordenadas x, y. Eu considerei um ponto tá aqui, ou seja, um ponto que está aqui, né? Então faço essa associação dos pontos e agora aqui eu aplico a função. Quando eu aplico a função, eu vou ter imagem f de xy. Então, seja um ponto que está nessa superfície, ele tem a característica, né, um ponto que está nessa superfície, ele tem a característica de ter as coordenadas x, y e raiz de 1 menos quadrado menos y quadrado. Ou seja, a coordenada z ela é dada por essa expressão. Portanto, z quadrado mais x quadrado mais y quadrado é igual a 1. Logo, isso aqui é um ponto que está sobre a esfera. Então, observem que faz parte do nosso escopo observar, dada a expressão da função, qual é o conjunto que gera o seu domínio, mas também entender como é que obtemos aquilo que vamos chamar de gráfico da função. Então, o gráfico da função, então agora eu vou definir o gráfico de uma função, é o conjunto definido pelo produto do domínio com aquilo que vamos chamar de imagem, produto cartesiano. Então, como é que definimos a imagem? A imagem, dada uma função de duas variáveis, definida para x e y em D, isso aqui é um conjunto Z. Isso aqui é o valor Z. E é exatamente isso que nós vamos chamar da imagem de f de y. São os valores de Z que nós obtemos quando assumimos os valores x e y. Né? Então, dado x e y em D, o conjunto dos valores de Z vai gerar o conjunto que é a imagem, e o produto cartesiano do domínio pela imagem vai gerar aquilo que chamamos de gráfico. Então, o gráfico é uma entidade tridimensional, porque o domínio D ele é bidimensional, o domínio B, D, ele está em R2, e a imagem está em R. Portanto, o produto cartesiano está em R3. Então, por isso precisamos saber lidar com a geometria ou a álgebra de elementos que estão no R3, porque a nossa entidade funcional agora está trabalhando com entidades no plano e no espaço. Então agora nós temos valores que estão no plano, estamos escolhendo valores no plano, e o gráfico são valores que estão no espaço. Eu posso pegar um outro exemplo, um segundo exemplo, e eu vou considerar a função f de xy igual a x quadrado mais y quadrado. Podemos observar agora que não existe nenhuma restrição sobre os valores que eu posso considerar para x e para y.
Então significa que eu posso considerar para todo xy existe f de xy. Essa afirmação implica que o domínio da função é igual ao plano. Essa função está definida para qualquer ponto do R2. E agora, volto a ressaltar que temos que falar ponto, porque agora eu estou considerando a variação de duas variáveis, né, x e y. Então, nós temos pontos no R2. Pois bem, então, considerado o ponto no R2, eu vou ter a imagem, que é a altura, né, x2 mais y2. Então, agora, para a gente observar o que seria, então, o gráfico dessa função. Então, a gente pode fazer aqui um apelo geométrico e considerar uma circunferência no plano e tentar entender qual é a imagem dessa circunferência. Então, a gente observa que para cada ponto da circunferência, cada ponto P da circunferência que tenha valor x, y, eu vou considerar que esse aqui é um ponto que está no R2, então eu vou considerar o R2 aqui considerando apenas o x e y. Eu não vou pegar a terceira coordenada eu vou chamar apenas quando estiver no espaço. E agora eu vou associar esse ponto P, que está no espaço, e vai ter coordenadas x, y, x quadrado mais y quadrado. Pois bem, então x quadrado mais y quadrado vai ser igual a z. Z é, portanto, o raio, é a raiz quadrada do raio da circunferência. Né? Então, quando você considera agora z, essa altura seria equivalente à raiz quadrada desse raio. Então, aqui o que você está tendo é o encurtamento certo encurtamento, né, dessa circunferência, mas observa que se eu considerar um outro ponto P, Q, que também está na circunferência, eu vou obter como imagem o mesmo ponto que está na mesma altura. Mas observa que então que eu tenho a relação de que para cada circunferência eu tenho que a função é constante. E a imagem da função vai ser então uma circunferência o gráfico, né, vai ser uma circunferência. A seção de gráfico, dado o gráfico em verde, a seção vai ser uma circunferência para aquela altura que eu fixei. Mas se para cada altura que eu fixar, quanto menor a altura, menor a circunferência, quanto maior a altura, maior a circunferência. Então, se eu pegar metade aqui, eu vou ter uma circunferência menor. E se eu pegar metade, vou ter outra circunferência menor. Portanto, eu vou estar reduzindo a circunferência à medida que eu me aproximo do zero, até colapsar em zero. E eu estou aumentando essa circunferência quanto maior for o z. Então, isso tem esse tipo de comportamento aqui, que nós chamamos de paraboloide. Né? Isso porque todas as seções são para parábolas, as seções transversais são parábolas, e todas as seções horizontais são circunferências. É exatamente isso que acontece nesse gráfico aqui. E está bem claro por essa notação aqui. Então esse seria, na verdade, é um caso de uma quádrica, né? E vamos analisar quádricas como sendo nossos pontos de partida. Podemos considerar, então, um terceiro exemplo. Eu vou considerar, como terceiro exemplo, uma função constante.
f de xy igual a 2. Essa função constante, ela funciona literalmente igual a uma função constante de uma variável. Significa que a imagem ela é invariante por qualquer escolha que você faça dos pontos no plano. Então significa que para cada ponto que eu fizer, cada escolha que eu fizer de pontos no plano, qualquer escolha que eu fizer de pontos no plano, eu vou ter como imagem a mesma altura e como eu tenho isso para todos os pontos, então eu posso dizer então que o gráfico é o plano que corta o eixo Z exatamente no ponto 2. Como eu posso escolher qualquer ponto XY do plano, qualquer ponto PQ do plano, e a imagem vai dar exatamente a altura 2, então significa que quando eu pego todo o conjunto dos pontos que estão no domínio, que é a reta o plano inteiro, o R2 inteiro, você pode pegar o R2 inteiro. Então eu posso pegar qualquer ponto que está no R2 e eu tenho como imagem está no plano, que seria então o gráfico da função f, y. Então, como consequência direta, temos então que podemos definir como gráfico, como uma função de duas variáveis, uma relação que gera números reais a partir da escolha de dois valores reais independentes, escolhas independentes de dois valores reais, e o comportamento primário é a definição de quais são os elementos que chamamos de domínio, ou seja, qual é a configuração dos elementos que chamamos de domínio e qual é a configuração do elemento que chamamos de gráfico. Então, o gráfico nós vamos definir como sendo uma superfície que é planar quando a função é linear. Então, isso aqui é uma superfície plana. E como vimos anteriormente, quando você considera uma função que não seja linear, eu tenho uma superfície que não é plana. Então aqui seria uma superfície que é o gráfico, uma função, e nesse caso o gráfico dessa função. O que vamos fazer no próximo encontro vai ser introduzir o conceito de limite para funções de mais de uma variável, e para isso a gente vai precisar entender como é que nos aproximamos de um ponto que esteja definido em um plano. Porque uma das coisas que... Então eu vou fazer um prólogo, pequeno prólogo para o limite de funções a duas variáveis. Primeiro, a primeira diferença radical quanto ao estudo do limite de funções de duas variáveis é a maneira com que nós nos aproximamos de um ponto. Para funções de uma variável, então precisamos fazer uma pequena recapitulação. Então vamos primeiro considerar uma função de uma variável, f de x, para x que esteja no intervalo real. Esse intervalo pode ser aberto, semiaberto, ou fechado, não faz diferença. Desde que x esteja definido no intervalo real, a gente pode
calcular o limite ou o limite lateral. E a única coisa que ocorre é o seguinte: é que x, para nos aproximarmos de x, nós temos duas possibilidades. Ou ou escolho x um pouco maior do que. É, escolho um x valor real, né? Um pouco maior do que x, ou escolho um pouco menor do que x, para qualquer que seja x, né? Desde que esteja definido dentro no intervalo, né? E essas são as duas únicas possibilidades. Então, se a gente considera a representação da reta, eu considero o valor x, ou eu me aproximo por valores maiores, ou eu me aproximo por valores menores. Eu não tenho nenhuma outra forma de me aproximar. No entanto, agora que estamos no plano, então estamos no espaço bidimensional, quando eu considero uma região que seja o domínio, vou considerar um retângulo, eu considero uma região que seja um domínio, então tenho aqui o x e o y. Quando eu pego um ponto qualquer que esteja em D, eu posso me aproximar desse ponto usando retas, ou usar retas. Posso me aproximar desse ponto usando retas. Posso me aproximar desse ponto usando curvas. E essas curvas podem ser quaisquer. Posso me aproximar desse ponto usando espirais. Posso usar parábolas. Ou posso usar exponenciais. Ou logaritmos. O fato é que eu tenho uma infinidade de formas de me aproximar do ponto. E é exatamente isso que torna a análise do limite de funções a duas variáveis algo extremamente difícil, né? E é exatamente essa dificuldade que faz com que a gente analise teoricamente a, o cálculo do limite, né? Defina precisamente quando é que ele existe e passemos quase que de imediato para analisar as consequências da existência e muito pouco para fazer o cálculo preciso do limite para funções de duas variáveis. Então, entendendo essa concepção, né, temos então que o cálculo do limite de uma variável ele é simples. O cálculo da derivada de função de uma variável ele é simples, até porque ele depende diretamente do limite. Mas agora, quando estamos estudando funções de duas variáveis, ou de três, ou de quatro, a ideia é que funções de duas variáveis seria a porta de entrada, nós já temos uma gama de dificuldades bem maiores e de desafios, né, bem maiores do que os desafios que encontrávamos antes. Então, vou para a exposição aqui e vou abrir para as suas dúvidas. Vocês têm alguma dúvida sobre o que foi exposto? Olá, tem alguém aí?
É isso que eu tô vendo, né? Aparentemente todo mundo aprendeu. É bom. Vamos ver se aprenderam na atividade que eu passar para a segunda, né? Melhor, para a terça. Ok. Então vamos fazer uma pequena enquete, né? Quem entendeu e vamos fazer essa enquete de novo com um número de 1 a 5. Então postem aí o quanto vocês entenderam. 1 não entendendo nada e 5 entendendo tudo. De 1 a 5. Postem aí. Foi mais ou menos isso mesmo, Elias. Foi uma boa revisão de geometria analítica com cálculo, né? Na próxima aula isso vai ficar bem mais claro. Assim, o que é cálculo, né? Vai ficar bem mais claro quando nós passarmos a ver especificamente o cálculo do limite, né? Ou a justificativa do cálculo do limite para funções de duas variáveis. Ah, mas bem, vejam, eu vou parar a exposição por aqui, até por questões técnicas, né? Ah, então eu vou parar a gravação